heart. Abra sua Bíblia comigo Open up your Bible with me. no livro de Hebreus, capítulo 11. The book of Hebrews, chapter 11. Hebreus, capítulo 11. Hebrews, chapter 11. Quero ler com vocês o verso 23. I want to read with you verse 23. Hebreus, capítulo 11, Hebrews, chapter 11, versículo 23. verse 23. Também quero lembrar que está acontecendo o Summer Camp. I want to remind you that we're holding a summer camp. Nós tivemos aí uma semana muito especial. We had a very special week. Nossas crianças aprenderam bastante. Our kids learned so much. São 4 semanas, então nós vamos estar ainda aí até o final de julho. We're going to hold this until the end of July Se for você 4 tem weeks. filhos entre 6 e 11 anos de idade, ainda dá tempo para você If you have kids ages 6 to inscrevê-lo 11, aí no nosso Summer Camp. you still have time to sign up. Hebreus capítulo 11, verso 23. Hebrews chapter 11, verse 23. Dá para colocar aqui no telão Hebreus 11, 23. Pode ser português? Hebreus 11, 23. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, recém-nascido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Hoje eu quero falar sobre o comum e o extraordinário. Today I want to talk about the common and the Eu quero extraordinary. dizer que você não é uma pessoa comum. And I want to tell you that you are not an ordinary person. Deus, ele não precisa de um calendário para mudar as estações. God does not need the calendar to change seasons. O que muda a nossa vida são as nossas decisões. What changes our lives is our decisions. Muitas pessoas, elas passam muito tempo da sua vida Many people spend a great deal of their lives esperando algo acontecer, waiting for something to happen, ou esperando um anjo descer do céu, or waiting for an angel to ou come down esperando from alguém heaven, dar uma palavra profética, waiting for someone to give them a prophetic ou word, esperando ela ter uma visão ou um sonho. or waiting to have a vision or a dream. Mas eu quero dizer para você que o que muda a sua vida But I want to tell you that what changes your são as life suas decisões. are your decisions. A maior riqueza que nós temos chama-se tempo. The greatest wealth that we have is called time. E nós temos o poder de administrar o tempo que Deus colocou nas nossas mãos. And we have the power to manage the time that God put in our hands. E eu sempre digo que o único tempo que nós temos chama-se hoje. I always say that the only time that we have is called today. O lugar mais importante da sua vida chama-se hoje. The most important time in your life is Então called today. Deus te trouxe aqui nesta manhã. So God brought you here this E você morning. precisa entender esse momento. And you have to understand this moment. Você precisa entender esse tempo. You have to understand this time. Esses minutos ou essas horas que você está aqui nesse lugar. These minutes or these hours that you are here in this place. Porque o hoje é que define o seu futuro. Because it's today that decides your E future o hoje é que define o seu passado. and determines your past. Tem muita gente hoje que está reclamando do seu passado. Many people today are complaining about their past. Mas foi o hoje que definiu aquilo que ela está reclamando. But it was their today that defined what they're complaining about. Se você não conseguir administrar 24 horas, If you cannot manage 24 hours, você não estará qualificado you're not going to be qualified a administrar a sua vida. to manage your own life. Muitas pessoas não conseguem administrar o tempo. Many people can't manage time, E elas pensam que dinheiro é mais importante do que o tempo. and they think that money is more important than Mas o time. tempo é mais importante do que os recursos que estão à nossa volta. But time is more important than the resources that are around us. A diferença entre o comum e o extraordinário The difference between ordinary and está no extraordinary reconhecimento is in the acknowledgement de um destino. of the destination Entender que o tempo é importante. and understanding that time is important. Nós vemos aqui Hebreus capítulo 11, We see ele here in Hebrews 11, fala sobre muitos homens que viveram pela fé. it talks about many men who lived by faith. E esse texto aqui, o versículo que nós lemos diz que pela fé Moisés,
recém-nascido, ele foi escondido durante 3 meses por seus This pais, verse here says that Moses by faith was hidden for 3 months after porque he eles was não born. viram que ele era uma criança comum. Because his parents saw he was no ordinary Quando child. você vai entender o livro do Êxodo, When you understand the book of Exodus, você vai ver que os hebreus eles estavam se multiplicando muito. you're going to see that the Hebrews were multiplying in great numbers. E Faraó decretou que todas as crianças, menino, os homens que nascessem, And the Pharaoh decreed that every male deveriam child ser born mortos pelas parteiras. should be killed. Quem aqui teria coragem de gerar uma criança debaixo de um decreto desse? Who here would have the courage to bear children Se hoje under nós a tivéssemos um decree like decreto this? nos Estados If Unidos, today we had a decree dizendo like que this, todas as crianças do sexo masculino saying that every male child born deveriam ser mortas ao nascer, should be killed upon their birth, qual casal aqui teria a coragem what couple here would have the de courage gerar um filho? to have kids? Mas eu quero dizer para você que os pais de Moisés, But I want to tell you that Moses' parents, no meio dessa crise, in the midst of this eles crisis, decidiram gerar uma criança. they decided to bear children. Foi exatamente no meio desse decreto It was precisely in the de middle of this morte decree of death que os pais de Moisés decidiram gerar essa criança. that the parents of Moses decided Eu quero to dizer have para a você que child. coisas extraordinárias são geradas no meio da crise. And I want to tell you that extraordinary things are generated in the middle of A crise crisis. ela proporciona oportunidades incríveis. Crisis allows for great opportunities. Quando eu olho aqui para Life Point, eu vejo pessoas que geraram coisas extraordinárias When I look around at Life Point, I see people who generated extraordinary no meio things. dessa pandemia. In the middle of this pandemic, Pessoas abriram novos negócios. people who opened new businesses, Pessoas aqui compraram imóveis. people who purchased real estate, Pessoas aqui trocaram de carro. people who changed cars, Pessoas aqui tiveram filhos people had children no meio da pandemia. in the middle of the pandemic. Há uma crise, pastor. But there's a crisis going on, Pastor. A crise financeira. A financial crisis. Algumas pessoas sem trabalho, Some people don't have a job, mas ainda assim elas tiveram a ousadia de gerar filhos, but still they had the guts de to comprar generate imóveis, kids and buy a house, de mudar de emprego, changing jobs. porque a crise ela gera oportunidades. Because crisis generates opportunity. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala de pessoas que viveram pela fé. This letter to the Hebrews in chapter 11 talks about people who live by Hebreus faith. 11:3 Hebrews 11 tem uma declaração poderosa. has a powerful declaration. Hebreus 11:3 tem uma declaração poderosa. There's a powerful declaration. Vamos in ler Hebrews aqui, diz 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Esse texto ele nos mostra que This verse is showing us pela fé nós entendemos that by faith we understand que o universo foi formado pela palavra de Deus. that the universe was formed by God's word. O autor dessa carta não diz, nós entendemos The author does not say we Pela understand fé. by faith que o universo foi formado, that the universe mas was pela formed. fé But he's saying by nós faith entendemos. we understand. O que o autor da carta aos Hebreus está nos ensinando What the author of this letter is é teaching que a fé ela é mais importante do que o seu entendimento. is that faith is more important than your understanding. Porque o entendimento é algo do ser humano, Because understanding is in the mas a nature of fé human é algo beings. sobrenatural. But faith is something that is supernatural. Então é pela fé que nós entendemos. So it's by faith that we understand. Se você não gerar fé no seu coração, você não vai entender. If you don't generate faith in your heart, you won't O understand. problema da igreja e de muitas pessoas hoje é querer entender sem ter fé. The problem in the church and many people is they try to understand without having faith. E a carta aos Hebreus ele fala de muitas pessoas. And the letter in Hebrews talks about many people. A minha voz está um pouquinho prejudicada que eu ministrei uma conferência My voice is a little esse worn fim de out semana em Orlando, because I ministered in a conference this weekend in Orlando. mas nós vamos chegar lá. But we're going to get there. A carta aos Hebreus ela fala de homens e mulheres, pessoas que viveram pela fé. The letter in Hebrews talks about men and women who live by faith. Fala de Abraão, Talks about fala de Abraham, Noé, Noah, fala de Abel, Abel, de várias pessoas many people que tiveram seus destinos who had their destinies porque entenderam because they understood pela fé. by faith. Sem a fé eles não teriam discernido ou entendido o que Deus tinha preparado para Without eles. faith, they would not have understood or discerned what God had in store for them. A fé ela tem o poder Faith has the power de nos fazer enxergar to make us understand o nosso destino. our destiny.
A fé ela tem o poder de nos fazer enxergar o nosso destino. Faith has the power for us to see and visualize our Moisés destination. ele foi escondido Moses was hidden away porque seus pais viram o destino dele. because his parents saw his destiny. E os pais de Moisés viram o destino dele quando ele era ainda um bebê, And they saw his destiny when he was still a baby, quando ele ainda usava fraldas, when he was in diapers, quando ele ainda era uma criança. when he was a child. Deus ama esconder coisas. God loves E hiding quando things Deus away. esconde coisas é para proteger. And when he hides things, it's to protect Moisés them. ele foi escondido pelos pais porque os pais de Moisés viram o destino dele. Moses was hidden by his parents because they had seen his destiny. Hoje nós falamos de Moisés, Today we talk about Moses, o libertador do Egito, the liberator o of grande Egypt, general, the great general, aquele que abriu o mar the one vermelho, who opened the Red Sea, aquele que viu Deus face a the face. one who saw God face to face. Mas os seus pais viram isso But his parents saw this antes de acontecer. before it happened. Eu e você precisamos entender. You and I have to understand, E somente pela fé nós vamos entender and we can only understand by faith, que Deus ele colocou um destino dentro de nós. that God has put a destiny inside of us. E eu e você não podemos deixar o raciocínio humano And you and I cannot allow our human nos rationality impedir de chegar no nosso destino final. to keep us from getting to our final destination. Moisés foi escondido Moses was hidden away porque seus pais viram o destino dele. because his parents saw his destiny. Eu quero dizer que você está aqui porque alguém viu o seu destino antes de você enxergar. I want to tell you that you are here because somebody saw your destiny before Eu só you estou saw nesta it. plataforma hoje, I'm only on this stage today, nesse púlpito, on this pulpit, porque há 51 anos atrás, because 51 years ago, a minha mãe, quando ela estava me dando à luz, my mother, when she was giving birth e ela to já me, tinha 40 anos de idade. she was already 40 years old. Na minha cidade não tinha hospital, In my city, there was no hospital. eram parteiras. There were midwives. Eu vim ao mundo através de uma I parteira, came into the world through a midwife porque eu nasci numa vila muito pequena, because I was born in a very do small interior do village estado do Espírito Santo. in the countryside of my state. E quando meu pai levou a minha mãe na casa dessa parteira, And when my father took my mother to the house of para que eu this pudesse midwife nascer, for me to be born, eu não estava encaixado para nascer. I wasn't in the right position. E a parteira, depois de algumas horas, ela falou para o meu pai: After some hours, the midwife told my dad, você precisa decidir, you have to decide. ou você salva a vida da sua esposa, Either you save the life of your wife ou você salva a vida dessa criança. or you save the life of the baby. Eles não sabiam se era um homem ou uma mulher que estava ali naquele ventre, They didn't know if it was a boy or a girl. mas mãe, ela tem um discernimento, But mothers have a discernment porque é ela que está gerando o filho. because she's the one generating and bearing É um the amor child. sobrenatural, There's a supernatural love, diferente do amor do pai. different from the love of the father. E a mãe, no meio daquela crise, daquela dor, And my mother, in the middle of that pain and that crisis, a minha mãe, ela vira para a parteira e ela diz: she turned to the midwife and said, nem eu neither e me nem essa criança nor this baby vamos morrer, will die porque eu estou carregando um destino because I'm carrying a dentro do destiny meu ventre. inside of my womb. E eu estou falando de uma mulher muito simples, And I'm talking about a very uma mulher simple que era woman. analfabeta, She was illiterate. uma mulher que aprendeu a ler She learned how to read na Bíblia. using the Bible. E eu só estou hoje nessa plataforma And I'm only here today porque alguém enxergou aquilo que outros não enxergavam. because someone saw what no one else could. E talvez você está aqui nesta manhã como fruto disso. Maybe you're here this morning as a fruit of É por this. isso que eu quero dizer para você That's why I want to tell you que você não pode desistir that you cannot give up daquilo que Deus te chamou para fazer. on what God has called you to do. Eu estou falando aqui nessa manhã para algumas I'm pessoas talking to some people today que querem desistir do seu chamado, who want to give up on que their querem calling, desistir do seu who propósito, want to give up on their que querem purpose. desistir da sua família, You want to give up on your que querem family. desistir dos seus negócios, You want to give up on your que querem business, desistir do seu ministério. on your Mas ministry. Deus me trouxe aqui essa manhã But God brought para me here dizer this para morning você to tell que you você não pode desistir that you cannot give daquilo up que Ele te chamou on what para He has called fazer. you to do.
E se existe alguém aqui, fica de pé no seu lugar e diga: eu não vou And desistir. if there's somebody like that here, get up where you Se are. existe alguém aqui nessa Say, manhã "I que will crê not no give seu up." destino, fica de pé e diga: If eu não vou someone here desistir. believes in their destiny, Diga their forte: eu calling, não vou say desistir. with me, I will not give up. Toda palavra lançada no ambiente sobrenatural é um decreto Every word liberated Diga, in the eu não spiritual vou environment is a decree. desistir Say with me, I will daquilo not que give Deus up me on chamou what God has called me para fazer. to do. Dê um forte aplauso a Ele. Give God a shout Glória of a praise. Deus. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Pode sentar aí. Deus não improvisa. God does not improvise. Deus não improvisa. God does not improvise. Você não pode desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. You can't give up on what God has called you to Quando do. você nasceu, When you were born, Deus já tinha planejado a sua história. God had already planned your story. Veja o que diz Salmos 139, Look at what it says in Psalm 139, versículos 13 a 16. verses 13 to 16. Salmo 139, Psalm dos 139, versos 13 ao verso 16. from verses 13 Acompanhe to comigo 16. aqui essa leitura. Follow Diz along assim: with olha, me. tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Versículo 14: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Alguém pode louvar a Deus nessa manhã? Can anybody give God praise for this? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, ou seja, I praise you because I am Deus não fearfully and improvisou wonderfully quando Ele made. te criou. So this means that God did not Ele improvise when He fez created você you. alguém especial He made you into someone special e admirável. and someone who is admirable. É por isso que as pessoas, quando olham para você, ficam admiradas. That's why when people look at you, they are admired. Ficam mais admiradas quando você era um bebezinho ou um bebezinho. They're even more admired Ah, when you were que a coisinha baby. linda. They used to say that you were cute. Quando vai crescendo, talvez não é tanto admirado. When they start to grow up, they're not very Mas admired. eu quero dizer para você que você é exatamente aquilo que Deus quis criar. But I want to tell you that you are exactly what Você God não é wanted to nada create. diferente daquilo que Deus planejou para você. You're nothing different from Ele what te God criou de planned for you. forma especial e admirável. He says you are fearfully and wonderfully made. Tuas obras são maravilhosas. Your works are wonderful. E digo isso com convicção. And I know this full Você well. precisa olhar, você é uma obra de You Deus. have to understand that you are a Você work precisa olhar para from você. God. You need to look at Você yourself precisa ficar and you must be convicto de convinced quem você é. of who you are. Por isso que o diabo, o papel dele é tentar deformar a sua identidade. That's why the role of the devil is to deform your Ou tentar identity. fazer você desistir Lead you to give up daquilo que Deus te chamou on what God has para called fazer. you to do. Deus não improvisa. Diga comigo, Deus Say with me, God does not não improvise. improvisa. Ele não errou quando Ele te He did fez. not make a mistake when He made you. Olha o que diz aqui o verso 15. Look at what verse 15 Meus says. ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus, Ele conhece cada parte do seu corpo. God knows every part of your body. Porque em Gênesis 1:26, Because in Genesis Deus disse: 1:26, façamos o homem. He says, let us make man. Existe uma diferença entre Deus criar e Deus formar. There's a difference between God creating and Ou God seja, forming. primeiro nós fomos criados, Firstly, we were created. depois nós fomos formados. Afterwards, we were formed. Formado significa ter uma forma. And formed means to take the shape of Tem alguém something. aqui que trabalha na construção civil, que é engenheiro, Is there anyone here who entende is in projetos construction or as an arquitetônicos? engineer? Existe They alguém que tem que a understand about Rosângela architectural entende. projects. A Rosângela entende. Quando você quer construir algo, primeiro você cria. Whenever you want to create something, first you have Aí, the com base creation naquele stage. projeto, And with the basis dá- of that dá-se stage, forma you can form aquilo que foi something criado. that was created. Então, em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem. So in Genesis 1:26, God Ele says, criou o homem. let us create man. Aí no Gênesis mais à frente, And a little bit more acho que é ahead, Gênesis 3 ou maybe chapter 2, 3, não sei de qual mão, está escrito, está na Bíblia. Até o It's diabo, on até the Deus, Bible. até Jesus falou para o diabo, está escrito. even Jesus wouldn't say the address, he just said it's written. Deus, ele deu forma ao homem. God formed man.
Eu preciso que você entenda nessa manhã I need for you to understand this que morning antes de ser formado você foi criado. that before you were formed, you were first De você ter essa forma que você tem, before having this physical form, Deus planejou você. God planned É you. isso que o Salmo 139 diz. This is what Psalm O 139 verso says. 15 diz isso. Verse 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando My em frame was not secreto hidden fui from you. formado When I was made in the e secret place, entretecido, and I was como nas woven profundezas da terra. together in the depths of the earth. Veja que declaração poderosa, o verso Look at 16. this powerful declaration in verse 16. Os teus olhos viram o meu embrião, Your eyes saw my unformed body. todos os dias determinados para mim All the days ordained for me foram escritos no teu were livro, written in your book antes de qualquer deles existir. before one of them came Esse to be. texto nos mostra que Deus ele é atemporal. This verse shows that God Deus is ele não está preso ao tempo. not restricted to time. Deus é eterno. He is eternal. E todos os seus dias já foram determinados por And Ele. every one of your days were predetermined Todos by os seus Him. dias já foram escritos They were written antes de nenhum deles existir. before any one of them come Isso into be. significa que quem está vivendo o seu propósito não morre fora do tempo. This means that whoever is living their purpose does not die out of the time. Deus não precisa de uma pandemia para levar você de volta para Ele. God doesn't need a pandemic to take you back to Him. Deus não precisa de um acidente para levar você de volta para He Ele. doesn't need an accident for you to be free Eu to creio die. que quando nós estamos vivendo o nosso propósito, I believe that when we are living our purpose, existe uma proteção espiritual sobre there's a nós. spiritual protection over us. Porque o diabo sempre vai tentar tirar você Because the devil will always try to take you antes de você cumprir o seu propósito. before you fulfill your purpose. É por isso que Deus ama esconder coisas. That's why God loves hiding things Moisés away. ele foi escondido Moses was hidden porque se os pais revelassem quem ele seria, because if his parents revealed who he was to be, ele seria um dos primeiros meninos a serem mortos. he would be one of the first Vocês boys estão me to be entendendo? killed. How many can understand Então não that? reclame porque tem muitas pessoas aqui que ainda estão escondidos. So don't complain because there's still many people here who Então are não still hidden reclame away. porque você está escondido. Don't complain for being hidden away. Porque o seu propósito, o seu destino, ele é revelado no tempo certo. Because your purpose and your destiny is revealed at the right time. Porque Deus ele protege a semente. Because God protects the seeds. E é a semente que vai criando raízes And the seed creates para que a roots árvore cresça, for the tree to para que no grow. tempo certo ela produza os seus frutos. So that at the right time it can produce Deus ama fruit. esconder coisas para protegê-las. God loves hiding things in order to É protect por isso que them. quem conhece o seu propósito That's why those who know their purpose, protege o seu destino. they protect their destiny. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você God brought you here to tell you que você não pode desistir daquilo que Ele te chamou para fazer. that you cannot give up on what He has called you to do. Você não pode desistir. You cannot give up. Talvez você fale, mas Deus, Maybe you'll say, God, eu estou há tanto tempo I've been around here for so e long nada acontece. and nothing changes. Ah, Senhor, por que isso? Oh God, why this? O pastor nunca me chama para servir. Pastor never calls on me to serve. Ninguém olha por mim. No one prays for me. Parece que eu nem existo. It's like I don't exist. Às vezes, realmente, Deus está te escondendo. Sometimes truly God is just hiding you Porque away. se aquilo que você carrega for revelado antes do tempo, o diabo vai querer matar você. Because if what you carry is revealed ahead of time, the devil will want to kill you. Foi assim com Moisés. That's how it worked with Por isso Moses. que os pais esconderam ele. That's why his parents hid him away. Porque Deus ele tem compromisso com o propósito que ele cria. Because God has a commitment with the purpose that E He eu tenho created. certeza que não foi só Moisés que foi escondido naquele tempo. And I'm sure that it was not just Moses who was kept Eu away acredito during que that muitas time. outras crianças também foram I protegidas believe that many other kids were protected e in the same way guardadas. and kept away. Ah, pastor, que significa então que as crianças que morreram, Deus não tinha um propósito? Oh, but Pastor, does that mean that the kids who were killed didn't have a purpose? Talvez Deus tinha um propósito para o pai e para a mãe dela. Maybe God had a purpose for their parents. Porque tem morte de algumas crianças que Deus está trabalhando no coração do pai e da mãe. Because there are the deaths of some kids that God is dealing and working Porque in the mais hearts of the importante parents. do que morrer velho Because more important than dying old é morrer depois que você cumpriu o seu propósito. is to die after fulfilling your purpose. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro.
Eu quero dizer para você que a tua história já foi escrita. I want to tell you that your story was Você already written. precisa parar de querer You have to stop wanting criar o roteiro da tua história. to try to write your own story your Querer own way. decidir e definir Trying to understand o and próximo define passo da tua the vida. next step of your life. Quantos aqui realmente e de verdade oram How many truly pray, pedindo direção a Deus asking God for direction, do que Deus espera que Ele faça? waiting for direction on what you should do? Várias pessoas. Isso é entender o seu propósito. Many people do that. This is understanding your Isso é entender purpose. que a sua vida e a sua história estão nas mãos de This Deus. is understanding that your life is Porque in God's nós hand. gostamos de tomar decisões, Because we like to make decisions. algumas certas, algumas erradas. Some right ones and some wrong ones. E as que estão dando errado, nós queremos culpar Deus por isso. And the ones that are going wrong, we want to blame it on God. Quando você nasceu, Deus já tinha planejado a sua história. When you were born, God had already planned your story. Você é que decide viver a história que Deus planejou You decide if you want to live the story that ou God viver a planned história que você está tentando escrever para você. or live the story that you're trying to write for yourself. A maior riqueza que Deus tem nos dado The greatest wealth that God has given us chama propósito, is called our purpose, chama destino. our destiny. E Moisés And Moses é um personagem muito conhecido de todos nós. is a character very well known by all of us. Deus escondeu. God hid him away. Os pais dele viram que ele não era uma criança comum. His parents saw that he was no ordinary E child. eu quero dizer que nesta manhã eu estou olhando aqui para muitas pessoas extraordinárias. And I want to say that I'm looking Eu at estou many olhando para extraordinary pessoas que não people. são comuns. Looking at people who are not common. Só pelo fato de você ter deixado a sua casa no Brasil, deixado o seu emprego no The fact that you Brasil, left your home in Brazil, deixado a tua your família no job Brasil, and your family in Brazil. entrado no avião e vir para esse país, já You got você on já a não é plane comum. to come to this country means you're not common. Você já fez coisas que milhões de brasileiros não teriam coragem de fazer. You went on and did something that millions of Brazilians didn't have Então, the se guts Deus to te do. trouxe So if God e brought you você here se diferencia no meio de milhões de outros, and you stand out among você não millions, pode desistir daquilo que Deus te chamou para you fazer. cannot give up on what God has called you Diga, to eu do. não vou desistir. Say with me, I will not give up. Não desista. Do not give up. Existem coisas, as coisas planejadas e as coisas permitidas. There are things that are planned and those that are Ou allowed. seja, existem coisas que Deus planeja There are things that God plans e existem coisas que Deus permite. and others that He allows. Por exemplo, você que conhece a história de Abraão, For example, you know the story of Abraham. você vai entender que Deus ele planejou Isaac, You're going to understand that God que era o planned for filho da Isaac, promessa, the promised child. mas ele não planejou Ismael. But He didn't plan for Ishmael. Ismael foi o filho que Sara forçou para que Abraão tivesse com uma das suas servas. Ishmael was a child that Sarah forced Abraham to have with one Ou of the seja, servants. Isaac foi So, planejado, Isaac was planned, mas Ismael foi permitido. but Ishmael was allowed. E o que eu aprendo aqui? So what do I learn from this? Eu aprendo que o favor de Deus, I learned that the favor of God o favor de Deus ele é sinal de misericórdia. is a sign of mercy, E a bênção de Deus é sinal de propósito. and His blessing is a sign of purpose. Eu só preciso do favor de Deus I only need the favor of God se eu não tiver a bênção de Deus. if I don't have His blessing. Tudo que Deus planejou, Everything that God planned for, a bênção ela já está junto daquilo que Deus planejou. the blessing comes along with it. É por isso que Deus disse para Abraão que iria abençoar Isaac e toda a descendência de Isaac. That's why God said to Abraham that He would bless Isaac and all his descendants. Agora, Deus planejou Isaac, mas não deixou de ter misericórdia de Ismael. But He didn't go without having mercy on Ishmael, Porque o favor é sinal de misericórdia. because favor is a sign of E mercy. eu vou falar algo que vai chocar você aqui. And I'm going to tell you something that will shock Você só you. precisa fazer campanha para ter o favor de Deus se a bênção de Deus não estiver sobre a tua vida. You only need to cry out asking for the favor of God if the blessing of God is not over Muitas your life. pessoas me perguntam, pastor, vamos fazer uma campanha de Many 7 people- semanas. Ask me to do a campaign of 7 weeks. Campanhas, eu não sou contra quem faz a campanha, I'm not against those who hold a campaign. mas eu entendo que a campanha é um sinal de que eu preciso do favor de Deus. But I understand that this is a sign that I need Você a só favor pede from favor God. se você estiver o quê?
You only need God's Precisando. favor if you need it. Agora, Deus, Ele criou eu e você, But God created you e and junto I, com o propósito and along with our para o qual purpose nós fomos criados, for what we were created a for, bênção está incluída. His blessing is included. Então, eu aprendo que o favor de Deus é sinal de misericórdia. So I understand that His favor is a sign of His E a mercy, bênção é sinal de propósito. and His blessing is a sign of purpose. Agora, nem sempre porque eu estou sendo abençoado, Now, it's not always that because I'm being blessed, significa it means que Deus está concordando. that God is agreeing with me. Senão Deus ia concordar com todos os bandidos que vendem droga e são milionários. Otherwise, God would agree with all of the Aí você thieves olha who e fala, sell uau, drugs abençoado, and have a lot of stuff, and you look at them and you é say, wow, they're blessed. ladrão. No, but they're a thief. Ele não é abençoado, ele not rouba, blessed. ele vende drogas. He steals and Aí sells você olha para drugs. alguns políticos do Brasil, You look at some politicians in você tem Brazil, até inveja. and you're envious of them. Você olha, eles são abençoados. You say, look, Não, they não, are não, so eles são blessed. corruptos. No, they're corrupt. Deus não está aprovando aquilo que eles estão fazendo. God is not approving of Então what você they're precisa doing. entender So you have to que a understand bênção de Deus that the blessing of God é o que eu e você precisamos. is what you and I A bênção need. de Deus, The blessing ela é of sinal God de propósito. is a sign of the Quando nós purpose. estamos vivendo dentro do nosso propósito, And when we live inside of our purpose, Deus não precisa God does not need te abençoar. to bless you. Isso pode chocar você. This might shock you. Deuteronômio 28, Deuteronomy 1 e 28, 2. 1 and 2. Eu só vou mostrar o texto para nós terminarmos. Just going to show you this verse Deuteronômio so that we can finish. 28. Deuteronomy Veja o que diz, que 28. Deus diz para o seu povo aqui. Olha aqui, Deuteronômio 28, 1 e 2. Look at what God says to His people. Deuteronomy 28. Vamos ler juntos aqui. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, vamos lá, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Outro seguinte: todas estas bênçãos virão sobre vocês, e o que? Os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aí na sequência você vai vendo tanta bênção que você fica até In tonto. sequence, you're going to see Né? all the Você vai ser blessings. abençoado na cidade, vai ser abençoado no campo, You're gonna be tudo que blessed in the você city, colocar as mãos in the vai country. produzir. Esse texto ele nos ensina que This verse teaches us a bênção de Deus that the blessing of God é sinal do propósito dele conosco. is a sign of His purpose with us. Agora, ele não deixa de ter misericórdia daquilo que ele também não criou. Now, He doesn't hold back the mercy of what He didn't create. Isso é fruto do amor de Deus por nós. This is a fruit of God's love for us. Se você vive o propósito de Deus, ele não precisa te abençoar. If you live the purpose of God, He does not need to E bless eu you. orei muito para dizer isso aqui para você nessa manhã. And I prayed a lot before saying this to you Porque today, isso pode chocar você. because this could shock you. Porque nós aprendemos a correr atrás das bênçãos. Because we are taught to chase Não, after pastor, the está blessings. muito difícil aqui em Boca Raton. Oh, pastor, Eu it's estou really mudando tough lá out para here North Carolina, porque in North Boca. Carolina tem emprego. I'm Porque going to não, North eu estou mudando Carolina agora because they para have jobs over Orlando. there. Now I'm É gonna porque go lá to em Orlando Orlando. tem emprego. Because Mas Orlando has a jobs. Bíblia não diz que você tem que correr atrás da bênção. But the Bible does not teach that you need to chase after blessings. A Bíblia diz que a bênção vai correr atrás de você, The Bible teaches that the que blessing ela is going vai to te chase after you. acompanhar. It's going to accompany you. Isso pode estar chocando você. This might be shocking you. Porque a religião nos ensinou a pedir bênção. Because religion has taught us A to religião ask nos for ensinou a blessings. fazer campanha. It has taught us to hold Mas ela não campaigns. ensinou a eu e você a entender que nós somos filhos de Deus. But it did not teach you and Eu I fico that we are imaginando, eu tenho children of duas God. filhas aqui. I imagine I have two daughters here, A Betânia Betânia e a Ana Beatriz. and Ana Beatriz. Imagina aqui a Betânia Imagine Betânia fazendo campanha para eu abençoar ela. is holding a campaign for Eu me vou to fazer uma bless her. campanha para o meu pai me dar um carro. I'm going to have a campaign for my dad to give me a Vou car. fazer 7 semanas de campanha. For 7 weeks, I'm going to pray. Entendendo ou não, gente? Are Ela you é getting this? filha. She is a daughter. Tudo que eu tenho é dela. Everything I have is hers. E agora do meu genro, né? And now
Eu estou te ensinando um segredo que pode mudar a história da sua descendência. I'm teaching a secret that could change the story of your descendants. Porque quando eu entendi esse princípio, Because when I understand this eu principle, parei de correr atrás das coisas. I stopped chasing after things. Comecei a servir a Deus. I began to serve E eu God. entendi porque quando veio a bolha imobiliária, eu perdi milhões de dólares em investimentos que eu tinha feito nos Estados And I Unidos. understood why I lost all my investments when the real estate bubble Porque came. eu estava correndo atrás das coisas. Because I was chasing after Mas Deus me things. chamou, olha, você foi escolhido para ser um pastor. But God said that I was chosen Então, to be a pastor. assume o seu propósito que eu vou colocar as bênçãos para correr atrás de você. So assume your, Bom, tem your dia que eu estou position, assim, ó. and I'm going to have the blessings Estou chase you. escondendo assim, ó. E a bênção está me achando. There are days that I have to hide and the blessings find me. Existem muitos pastores e líderes que gostam de ostentar o que tem. Many pastors and leaders, they like to show off what they have. Mas eu entendo que o que Deus me dá é para eu usufruir e eu não preciso ostentar. But I have understood that what God gives me, it's for me to enjoy, Porque eu and I don't have acredito to que show it off. eu acredito em uma igreja And I believe in a church onde não só o pastor é próspero e rico. where not only the pastor is Eu acredito prosperous numa and igreja rich. onde todos são prósperos e ricos. I believe in a church that all Porque are hoje nós prosperous and vemos rich. muitas igrejas que só os líderes são milionários e pessoas não têm dinheiro para pegar um ônibus para ir no culto. Because we see churches that leadership is rich and millionaires, Mas porque and ficam the disciples have no ensinando. money to take a bus. Ficam ensinando princípios Because they teach para principles manter as pessoas refém da palavra to deles. keep people hostage Mas of their você está no word. lugar que eu quero liberar você para o seu destino. But you are in a place where I want to liberate Você está you no for your lugar que eu quero destiny. trazer o rema e a revelação de Deus. You're in a place where I want to release the Para revelation você of ser God. exatamente quem Deus te chamou para For ser. you to become who God called on you to be. Você não pode desistir You cannot give up. daquilo que Deus chamou para ser. Give up on what God Se has você called you vive to o be. propósito de Deus, If you live the purpose of a God, bênção vai te acompanhar. the blessings will follow. Amém? Você vai trabalhar You're going to work e você vai receber. and you're going to receive. Talvez você vai trabalhar numa mesma área que uma outra pessoa trabalha. Maybe you're going to work in the same industry as someone else. Aí alguns não entendem, ele faz a mesma coisa que eu, mas ele já tem casa, ele já tem carro, And ele já others tem não won't sei o quê. understand. They're going to say that he works at the same thing Por that I quê? do. He has a house, he has this, he has Porque a that. bênção está na vida de quem está cumprindo o Because the propósito. blessing is upon the lives of those fulfilling José, their é purpose. tempo de eu e você e a igreja It's time for you and I and the entire church deixar de meninices. to stop with this É tempo childishness. de a igreja começar a entender It's time for the o church to start poder to de understand filiação que está sobre ela. the power of the sonship that is over them. Depois que Jesus ressuscitou, ele chama Pedro e diz: olha, eu estou entregando nas tuas mãos as chaves do reino de Deus. When Jesus rises, he says to Peter, I'm giving unto you the keys Foram of as the kingdom. chaves que Adão entregou para a mão da serpente ou de Satanás lá no The Éden. keys that Adam handed over to the serpent in Essa Eden. chave significa domínio. This key symbolizes the Deus dominion. deu ao homem domínio sobre a terra. God gave to man the dominion Era over the suposto land. nós sairmos pela manhã We were e supposed to falar leave assim: in the morning terra, and say, land, produz o que eu preciso. produce what I need. É assim que Adão vivia, ele não tinha que ficar trabalhando, as This is coisas how Adam lived. foram planejadas por Deus para servir ao homem. God planned for things to serve man. E o pecado fez com que o homem esteja servindo as coisas. And sin led for man to serve Mas things. é por isso que Jesus veio para desfazer essas obras do diabo. That is why Jesus came to E ele undo foi the naquela works of the cruz. devil. He went to the E cross ele disse: está consumado. and he said, it is finished. It's finished. Acabou. Tetelestai. It is Ele finished. tomou as chaves He took back das the keys mãos do diabo. From the hands of the E devil. Jesus ressuscita. And he E ele rises, chega para Pedro. and he says E ele to diz: Peter, olha, eu estou entregando nas tuas mãos I'm giving to you as chaves do reino into dos your céus. hands the keys of the kingdom of heaven. Está nas nossas mãos, nas mãos da igreja. It's in the hands of the church. Amém. Nós precisamos parar com essa mentalidade que nós somos escravos We have to stop with the mentality that we are e que nós slaves precisamos do favor. and that we need the favor. Não, você tem a bênção. You don't need the favor because you have the blessing. Eu sou advogado por formação. I am an attorney in Brazil. Meu curso acadêmico é direito.
I studied law, E eu advoguei 10 anos no Brasil. and I was a lawyer for 10 years in E Brazil. um dia eu cheguei diante de um desembargador. And one day I came before an official, E eu falei, meritíssimo, and I said, Your Honor, eu estou precisando de um favor seu. I need a favor from you. E esse desembargador virou para mim e disse, And that man turned to me and said, olha filho, Look, son, você não precisa me pedir me pedir favor. you don't need to ask me for any favors. Você é um advogado You are an attorney, e você tem a lei do and you seu have the lado. law by your side. Quem pede, pede favor. Those who beg for favor. Mas você pode exigir. But you can demand. Você não precisa pedir favor. You don't need to ask Você for a pode favor. exigir porque é um direito legal seu You de can demand exigir. because it's your legal right Eu to não estou demand. aqui para fazer favor para você, I'm doutor. not here to give you favors. Eu estou aqui para conceder aquilo que você me pedir dentro da lei. I'm here to give you what you ask Quem está me within the entendendo law. aqui? Who is understanding me here? Essa é a Constituição do Reino de Deus. This is the constitution of the kingdom Está of cheio de God. direitos e deveres. It has a bunch of Eu não preciso ficar pedindo favor. rights, Agora, eu and posso chegar diante de Deus things that you need to do, but you can come se eu estiver before vivendo God. uma vida em obediência And if you live a life in e obedience, se eu estiver procurando cumprir o meu propósito. and if you're seeking to fulfill your purpose. E essa é uma mensagem que primeiro chocou a mim. This message first shocked me, Mas eu entendi que eu sou filho. but I have understood that I am a son. Deus não deixa de abençoar aquilo que Ele não planejou. God doesn't go without blessing what he did not plan. Isso é o favor da misericórdia. And this is the favor of his mercy. Moisés ele foi escondido porque ele não era uma criança comum. Moses was hidden away because he was no ordinary Talvez até child. hoje você ainda se sente um pouco escondido. Maybe until this day you feel a little bit hidden away. Mas Deus ama esconder coisas. But God loves hiding things. E no tempo certo Because in its own é time, que Ele revela. in the right time, he will É por isso que reveal um it. dia Jesus estava num casamento. That's why one day Jesus was at a wedding. E a mãe dele, a Maria, começou a dar ordem para ele. And Meu filho, his mother, Mary, acabou gave him o vinho. orders, saying, Look, son, e o we que have que no ele more diz wine. para ela? And what does he say to her? Ainda não é chegada a minha hora. He says, It's not my time Homem yet. e mulher de destino precisa entender a hora que ele tem que agir. Men and women of destiny need to understand the time that they Tem have muita to gente act. agindo por impulso. Many people are acting by Tem muita gente impulse, agindo na carne, on the flesh, tomando decisões precipitadas. making decisions before Mas Deus te time. trouxe aqui essa manhã But God brought para you dizer here que this você não morning é uma pessoa comum. to tell you that you Você é are alguém not ordinary. extraordinário. You are E a bênção extraordinary. dele está sobre And você, his blessing is upon porque ele you. não errou quando ele te fez. Because he did not make a mistake O when Salmo he formed you. 139 mostrou exatamente isso para nós. Psalm 139 showed us Fica exactly de pé no this. seu lugar, nós vamos terminar. Stand where you are so we can finish. Deus te levantou para esse tempo. God has raised you for this time. Seja você alguém que vai servir como ministro na casa de Deus, Whether you're going to serve as a minister in the ou house alguém of que God, Deus levantou para ser um empresário, or someone that God um raised to be empreendedor. a businessman, an entrepreneur. O seu propósito é a razão pela qual Deus te criou. Your purpose is the reason for which God created you. Pastor, como que eu sei qual é o meu propósito? Pastor, how can I know my purpose? O seu propósito está conectado com o seu talento, Your purpose is connected to your talent, aquilo que você sabe fazer de melhor. what you know how to do best. Isso é o talento, Deus te criou. This is the talent that God created you for. E Deus ele vai sempre nos dar um dom. And God will always give us a gift. Quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, When we are born again, we accept Ele sempre vai nos Christ. dar um dom que é conectado com o nosso talento. He gives you a gift that is connected É to por your isso que a talent. gente fala assim, olha, esse rapaz tem muita unção. That's why you look at somebody and say that he has a lot of anointing. A unção é o dom, é a graça que Deus deu a ele para ele fazer aquilo que Deus capacitou ele para The fazer. anointing is the gift that God uses to enable them to do what they do. É por isso que algumas pessoas cantam, That's why some people sing apenas cantam. and they just sing, Algumas pessoas cantam and others sing e você fala, uau, and you're amazed.
é graça. Because of the grace. Deus ele está derramando sobre a igreja God is pouring out esse over the entendimento, church, this understanding, porque você precisa ter essa graça that you need to have e this essa grace unção and this aonde anointing você estiver, wherever you go. não só aqui no templo, Not here in the mas building, na sua casa, but in your home, no seu trabalho, at your job, onde Deus te colocou. wherever God has Você placed precisa ter essa graça, you must have this entender grace, que você não é uma pessoa comum. and understand that you're not an ordinary Deus está person. levantando nesse tempo God is raising homens up e during this mulheres. time, men and women. Eu quero dizer que muitos terão o seu destino revelado por esses dias. And I want to tell you that many Muitos are going aqui to vão have their entender destiny o revealed real to them in these propósito da days. sua vinda para esse Going to país. understand your O purpose in this real country, propósito the true da sua purpose existência. for your existence. E nós queremos nessa manhã terminar essa reunião. And today we want to end Orando. this meeting praying. Eu quero te dar uma oportunidade. And I want to give you that opportunity. Por muito tempo nós não podíamos chamar as pessoas ao altar, For a long time we couldn't call people to the porque altar tinha que ter o distanciamento, because of social tinha distancing. que usar as We máscaras. needed to wear masks. Mas nós estamos saindo de uma crise. But we are getting E out essa of a crise está crisis. revelando o que Deus já And this crisis escreveu a is nosso revealing respeito. what God has written Então, se about você us. entendeu que Deus te trouxe aqui essa manhã, So if you understand that God para has você brought ouvir you esta here, palavra for you to hear e this sair word desse lugar and leave na this place certeza with the e na certainty convicção and the conviction de que você é alguém that you extraordinário, are extraordinary. você vai sair do seu lugar rapidamente. Nós vamos orar. Eu quero impor as mãos sobre você e declarar essa unção. Saia rapidamente do seu lugar. Venha à frente isso. Se você é um homem de negócio, se você está passando dificuldade no seu casamento ou no relacionamento com os filhos, se você tem dúvida sobre o seu propósito, sobre o seu chamado, por favor, venha, nós vamos orar. Esse é o tempo que Deus está levantando para você. E você não é uma pessoa comum. Espírito Santo. Oh, yes, yes. Não